Em plena Sexta-feira Santa, o movimento social MTST, ligado ao deputado Guilherme Boulos, causou revolta ao publicar nas redes sociais uma postagem profundamente desrespeitosa à data religiosa e ao próprio cristianismo, levando cidadãos e parlamentares a se manifestarem pelas redes sociais, denunciando a intolerância religiosa e o possível crime de vilipêndio. O senador Jorge Seif Júnior disse: criminosos, invasores de lares, desrespeitando o santo e a fé do país mais cristão do mundo. Isso é a esquerda. Sem surpresas, a resposta dos brasileiros virá nas urnas e o preço da blasfêmia virá dos céus. Aguardem. O deputado Coronel Ulisses divulgou um vídeo em que apontou: a esquerda, cada dia mais nojenta, cada dia mais depravada, cada dia mais desrespeitosa, principalmente com os cristãos. O deputado alertou sobre os riscos de permitir que pessoas com esse tipo de atitude ocupem posições de poder. O senador Magno Malta também se manifestou em vídeo dizendo: a zombaria com a religião de 90% do Brasil não pode ficar impune. O senador lembrou que as leis brasileiras prevêem o crime de vilipêndio e afirmou que tomará providências jurídicas. O deputado Mendonça Filho afirmou: ao comparar Jesus na cruz a bandido, o MTST, movimento apoiado pela esquerda brasileira, pratica intolerância religiosa, ataca de forma vil e desrespeitosa a fé de milhões de cristãos brasileiros e dos que professam a fé em Cristo. Minha total indignação com esse ato deplorável. O deputado Sargento Farrur apontou: o que esses canalhas do MTST querem é vitimizar criminosos e atacar quem é radical contra bandidos, mas usam a imagem de um santo que definitivamente não foi criminoso. Repito, MTST canalhas. O deputado Coronel Meira disse: em plena Sexta-feira Santa, o MTST de Guilherme Boulos ofendeu milhões de cristãos ao fazer uma publicação chamando Jesus de bandido. Estamos estudando as medidas cabíveis. O deputado Altineu Cortes, líder do PL, se exaltou: inaceitável! Nesta Sexta-feira da Paixão, o MTST desrespeita profundamente a fé cristã. Movimentos como esse mostram claramente sua intenção de desvalorizar nossos princípios e desrespeitar nossa crença. A imagem postada pelo MTST de Jesus Cristo crucificado é revoltante. A deputada Carla Zambelli disse: nefasto. Em plena Sexta-feira Santa, o MTST, grupo que Boulos, pré-candidato à Prefeitura de São Paulo, já coordenou, vilipendia a fé cristã. Crime, artigo 208 do Código Penal: escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. O médico Dr. Vinícius Rodrigues, secretário de Saúde em Sorocaba, afirmou: eu tenho uma certeza na minha vida. Sempre, sempre estarei no lado oposto da história de gente da estirpe do MTST e dos seus, como PSOL e PT. Essa gente nojenta que na Sexta-feira Santa vilipendia o cristianismo. Se você vota em quem apoia o MTST, eu tenho pena de você. A colunista Ana Paula Henkel, campeã olímpica de vôlei, apontou: este é o MTST, protegidos do governo Lula e braço de apoio político do PT. Em um país cristão, isso é o que essa gente tem para oferecer em um sagrado dia. João Luiz Mauad, diretor do Instituto Liberal, disse: acho que o MTST resolveu boicotar a campanha do Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Não vejo outra explicação para essa postagem repugnante. Pouco depois, ao ver a sua postagem ser atacada por extremistas de esquerda, ele acrescentou:
A postagem com o desenho do MTST sobre a Paixão de Cristo fez a minha página ser invadida por uma horda de bolo-afetivos tentando justificar o meme como uma ironia com os cristãos conservadores. Ironia ou não, o fato é que quando eles colocam na boca da guarda pretoriana a frase "bandido bom é bandido morto", enquanto olham para Jesus na cruz, estão chamando Jesus Cristo de bandido em plena sexta-feira da Paixão, e isso é repugnante, sim. O lado bom da situação é vê-los desesperados tentando justificar o injustificável, além de poder exercitar um dos meus esportes prediletos, mandar um monte de gente mal educada para o buraco negro do tio Musk. O deputado Cabo Gilberto Silva se exaltou, chamando Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor, de bandido. Essa é a cara da esquerda brasileira, não respeita ninguém. Em plena Semana Santa, blasfêmia de Jesus Cristo. Canalhas, 1000 vezes canalhas. O advogado Fábio Weingarten disse: como se não bastasse a sua extensa ficha de crimes, o MTST, movimento do atual candidato à Prefeitura de São Paulo, invasor Guilherme Boulos, ataca frontalmente a fé de milhões de brasileiros, justamente em um dia sagrado para o cristianismo. Não é surpresa para quem apoia o Hamas. Quero deixar meu apoio e carinho ao povo cristão do Brasil, especialmente o de São Paulo. O empresário Otávio Facuri afirmou: me sinto ofendido, mas não surpreso. Afinal, o que se pode esperar de gente como vocês que defende os do Hamas? O deputado Nicolas Ferreira ironizou: obrigado, MTST, acabaram de enterrar a candidatura de Boulos. O deputado estadual Renato Antunes apontou: não se trata apenas de um deboche com a fé cristã, mais uma demonstração de intolerância e desrespeito. O MTST em mais um episódio que escancara para o Brasil o que a esquerda representa. Em plena sexta-feira, cheia de significados, uma afronta a Jesus Cristo. Vergonha! A secretária de Políticas para a Mulher de São Paulo, Sonaira Fernandes, se espantou. O MTST de Guilherme Boulos ataca tiranamente a fé cristã em um dia tão simbólico. Não posso crer que exista cristão que apoie isso aqui. Não posso crer. O advogado Oduvaldo Calixto publicou a imagem e rebateu: esta é a publicação original, repostada diretamente da página do MTST. Portanto, que não venham dizer no futuro que houve adulteração na postagem ou na foto. Eles pregam e apostam no fim de toda e qualquer crença ou costume conservador. A resposta virá, tenham certeza. Amém. A economista Marina Helena, pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, disse: logo em um dia tão importante para os cristãos, o MTST do Boulos usou a crucificação para comparar bandidos e Jesus. Como é possível alguém cogitar que esse rapaz seja prefeito de São Paulo? O ex-presidente da Fundação Palmares, Sérgio Camargo, disse: MTST blasfema contra a fé cristã e reduz o Senhor Jesus a um bandido. Nunca esqueçam que Lula apoia a corja de invasores de terra, todos comunistas e servos do maligno na terra. Não respeitam nosso feriado santo, nem o Brasil decente, cristão e trabalhador. Terão o juízo de Deus. O médico Dr. Francisco Cardoso constatou: Guilherme Boulos e a turma do MTST não têm o menor respeito pelo cristão. O ativista Edson Salomão divulgou um vídeo e disse: o MTST, liderado por Guilherme Boulos, comete blasfêmia sem qualquer respeito ao Senhor Jesus Cristo. Evangélicos, não caiam nesse laço do inimigo. O cidadão Roberto Borba alertou: você que é cristão e se diz de esquerda, essa foi a postagem do MTST em plena Sexta-feira Santa. Sim, o movimento apoiado por Lula e toda a esquerda postou essa imagem.
Cristão não pode ser de esquerda, é água e óleo, não dá. A deputada Bia Kicis disse: nesta Sexta-feira Santa, MTST publica imagem de Cristo na cruz com os dizeres bandido bom é bandido morto. Esse é o grupo ligado ao pré-candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos. O vereador Rubinho Nunes disse: esquerda debocha de cristãos. Essa é a repugnante postagem de Sexta-feira Santa do MTST de Guilherme Boulos. Depois, às vésperas da eleição, o vagabundo vai querer se passar por moderado e cristão. O povo paulistano não pode esquecer quem ele realmente é. A ativista Cláudia Luca questionou: cadê a CNPB para condenar essa ofensa gravíssima aos cristãos, vinda do MTST? A jornalista Karina Michelin relatou: a princípio pensei que não fosse verdade, afinal ter a coragem de publicar a imagem de Cristo na cruz com os dizeres bandido bom é bandido morto é algo impensável que beira a loucura ou o satanismo. Mas o MTST de Boulos teve a coragem de cometer essa blasfêmia na Sexta-feira Santa. Eles ultrapassaram todos os limites. Os cristãos nunca tiveram uma vida fácil no mundo, porque a coerência do cristão com o evangelho provoca mudanças morais e sociais que transcendem a razão humana. Boulos, Lula e todo o seu regime não estão em busca do amor, mas sim em busca de vingança. Eles querem destruir todos os padrões de nossa civilização. Praticar a cristofobia é só mais um esporte dentro desse regime. Aqueles que dizem que o amor voltou são os mesmos que querem comer todos vivos em um banquete bem sádico e satânico. Não passarão. O deputado estadual Tomé Abdur alertou: o MTST de Boulos publicou uma imagem infeliz comparando a crucificação de Jesus com bandidos. É uma ofensa para os mais de 185 milhões de cristãos de todo o Brasil. Esta turma, com o apoio de Guilherme Boulos, não pode ter o domínio da cidade de São Paulo. A ativista Esté Papaiano disse: a blasfêmia do grupo liderado e fundado por Guilherme Boulos é tamanha que ignoram as acusações que condenaram Cristo à crucificação, difamando-o meramente como bandido. Cristo nunca foi acusado de crimes, mas foi condenado por palavras, por influência e pelo denominado, entre aspas, Estado Democrático de Direito. O povo escolheu o ladrão. O processo conduzido contra Cristo foi eivado de arbitrariedades. Pilatos agiu como promotor e juiz. Do lado político, atrelado aos romanos, a acusação contra Jesus era de rebelião, de instigar seus seguidores a enfrentar as normas do Império Romano. Cristo foi condenado inocente, sem provas, e com o povo escolhendo um ladrão em seu lugar. São eles, os fariseus, com o mesmo raciocínio desde que trocaram Cristo por um ladrão e que, se fôssemos estabelecer um paralelo entre o que disseram ontem e o que diriam hoje, certamente seria sem anistia. Minha razão diz que eles sabem o que fazem, mas a data me compele a clamar a Deus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que dizem. Nos últimos anos, a liberdade de culto foi duramente restringida no Brasil, assim como diversas outras liberdades, em especial a liberdade de expressão, que é a base de qualquer democracia. As pessoas viram seus direitos de ir e vir, de trabalhar, de se expressar, de se informar e de se manifestar, entre outros, serem suprimidos. Cidadãos e empresas são perseguidos em inquéritos secretos e sofrem com medidas abusivas como prisões, buscas e apreensões, censura, bloqueio de redes sociais e até mesmo confisco de propriedade. Tudo isso acontece graças à complacência subserviente do Senado Federal.
A renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o apoio e respaldo dos ministros do STF Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O confisco é indiscriminado e atinge todos os vídeos produzidos pelo jornal, independente de tema, data ou qualquer outro fator, em evidente censura direcionada a pessoas e empresas específicas. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a manter o jornal, doe qualquer valor utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código Pix ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Com a sua ajuda, a Folha Política poderá se manter firme e continuar o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Pessoal, a esquerda cada dia mais nojenta, a esquerda cada dia mais depravada, cada dia mais desrespeitosa, principalmente com os cristãos. Olha o que o movimento MTST, que é liderado pelo deputado federal Guilherme Boulos, lá de São Paulo, que inclusive é pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo, olha o que eles postaram lá no Twitter, ofendendo Jesus Cristo, chamando de bandido. Bandidos são vocês, criminosos são vocês. Agora eu quero fazer aqui uma reflexão para você que é cristão. Nós somos cristãos, nós não podemos permitir que o PT, que o PSOL, esses partidos de esquerda continuem tendo poder, seja na Câmara Federal, seja em prefeitura, seja qualquer tipo de governabilidade, porque essas pessoas estão exatamente para humilhar, para depravar e para desrespeitar você que é cristão, nós que somos cristãos, no momento que nós estamos numa Páscoa. O mundo todo está contrito com o sacrifício de Jesus Cristo que deu a sua vida por nós. E aí vem um movimento desse criminoso bandido, posta lá no Twitter, pode olhar lá no Twitter, MTST, chamando Jesus de bandido, dizendo que bandido bom é bandido morto, e apontando Jesus Cristo na cruz. É um absurdo. Reflita. Nós não podemos dar asa para esse pessoal continuar tendo qualquer tipo de governabilidade ou de poder sobre a nossa vida, porque o que eles fazem influenciam a mim, aos nossos filhos, aos nossos netos e às gerações. Que Deus abençoe cada um de vocês. Em plena Sexta-feira Santa, o MTST comete uma blasfêmia contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Isso mesmo. Esse grupo, liderado por muito tempo por Guilherme Boulos, conhecidos por invadir propriedades, não deixou passar batido uma data tão importante que para nós nos leva para um momento de reflexão, para avaliarmos sobre a nossa conduta, sobre aquilo que nós podemos melhorar como pessoa e, acima de tudo, reconhecer o grande amor que Jesus Cristo expressou por nós, entregando a sua própria vida no Calvário. Mas a esquerda, como sempre, tenta atacar a nossa fé, como você pode ver nessa arte, o MST usando a imagem de Jesus na cruz e colocando a frase: bandido bom é bandido morto. Então veja só a falta de respeito que esse grupo esquerdista tem contra a nossa fé. O maior representante deles, Guilherme Boulos, está a todo custo tentando ganhar apoio dos evangélicos. Ele pode moldar o discurso dele, ele pode fazer acenos para a igreja evangélica, mas nós sabemos exatamente quem eles são. Pessoas que blasfemam contra a nossa fé e que não perdem a oportunidade de nos atacar. Então você, cristão, você evangélico, não caia nessa mentira, não caia no discursinho barato de Guilherme Boulos querendo se aproximar dos evangélicos para ter o seu voto. Fique atento. Deboche, anarquia, cristofobia, crime. E crime previsto em lei no Brasil. E eu vou entrar como cristão que sou e tomarei todas as providências.
Eles nos chamam de extrema-direita porque nós amamos a Cristo, nós amamos a vida, nós amamos o nascituro. Nós queremos o melhor para as nossas crianças. Nós amamos a nossa Bíblia, a nossa fé. O que nós pregamos, amamos os princípios e valores. Mas não, eles celebram ditadores, ditaduras, eles celebram que matam crianças, que mulheres, eles celebram o crime. E esse deboche que eles tentaram fazer, certamente num dia tão importante para os cristãos do mundo inteiro, os cristãos desse país, vai aqui o meu protesto, a minha indignação e certamente providências jurídicas eu tomarei logo em seguida, como tantos outros brasileiros devem fazer. Porque um movimento como esse, que invade propriedade privada, não respeita os valores da fé, que comete crime, não pode debochar da nossa fé e ficar impune. Eu vou reagir. Vamos reagir.